Salve, salve aí, Petroheads! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um videozinho aqui da série de histórias da Fórmula 1 que você nunca ouviu falar. Isso mesmo, pessoal. E neste episódio aqui desta sériezinha eu queria abordar aqui com vocês. Aí realmente a gente tá numa época aí de que várias equipes estão lançando seus novos carros. E é basicamente isso, mano. As equipes realmente estão lançando vários carros aí. Tem a Ferrari, a Williams, Aston Martin, ou seja, várias equipes aí estão apresentando os seus devidos bólidos. Aí basicamente já apresentaram e agora só falta realmente levar o carro até a pista. E eles fazem isso com o shakedown lá todo, porém nesses carros geralmente costumam trazer inovações um tanto quanto que inusitadas. Ou seja, esses carros aí eles trazem algumas inovações, tudo. E uma coisa que eu queria relembrar aqui um pouco com vocês é advento ao câmbio que a Fórmula 1 utiliza. Você já parou para pensar que a ideia de um câmbio, de um Fórmula 1 com câmbio automático é muito, mas muito antiga? Se eu te perguntar qual foi o primeiro carro de Fórmula 1 com câmbio automático, a resposta é bem simples. Ferrari 640 de 1989. Aquele câmbio borboleta, tudo, foi o primeiro carro a ter essa tecnologia, o que deixou o mundo da Fórmula 1 na época inteiramente chocado e até um tanto quanto perverso, mas que no final a ideia foi deu muito certo e tá aí até os dias de hoje, ou seja, hoje em dia todos os carros, não só da Fórmula 1, mas de várias categorias automobilísticas grandes aí, são equipados com um câmbio borboleta atrás. Beleza? E nesta história aqui a gente vai contar a história do primeiro carro de Fórmula 1 que sim, utilizou um câmbio 100% automático. Basicamente, sabe esses câmbios de carro de passeio aí, câmbio automático que tem conversor de torque e tudo, basicamente que você acelera e o carro troca marcha sozinho? É basicamente isso. Mas o que deu errado? O porquê que nenhum carro de Fórmula 1 utiliza essa tecnologia? Nós vamos explicar aqui neste vídeo, nas histórias da Fórmula 1 que você nunca ouviu falar, porque a história é bem desconhecida, beleza? Então, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar o vídeo aí, Petrohead, se liga nessa novidade aqui que a Lion Estampas acabou de lançar nessa semana, que é as camisetas JDM Anime Girls. Uma camiseta aí que eu fiz com a série do Eat Sleep JDM, onde você tem aí algumas lindas garotas de anime e uns carros icônicos aí da cultura aí JDM. No caso, nós temos aqui Honda Civic, Mazda Miata, Mazda RX-7, Lancer Evo, 370Z, Skyline GTR 34 e Subaru Impreza 22B. Isso mesmo, pessoal, você pode escolher a partir daqui. Apesar de elas estarem em cores de destaque, você pode escolher na cor que você quiser as camisetas e você pode parcelar em até 6 vezes sem juros e usar cupom de frete grátis aí para facilitar na sua entrega, beleza? Acesse o link que vai estar aí na descrição e segue a Lion Estampas lá no Instagram, que tem novidade toda semana. Então, partiu para o vídeo. Então, basicamente, para começar essa história, nós teremos que voltar bastante no tempo. Para quem não sabe, por exatos
4 décadas e meia desde a criação da categoria. O padrão dos carros da Fórmula 1 era basicamente ter o motor e o acionamento do câmbio, que era de forma 100% manual, com alavanca de câmbio e pedal de embreagem. Ou seja, isso realmente perdurou por muitos anos, até meados dos anos 90, quando o último carro de Fórmula 1 com câmbio manual, o carro que o Roberto Moreno pilotou lá da Ford Corse em 1995, saiu de cena, que ele sim foi, enfim, o último carro da Fórmula 1 com o câmbio 100% manual, com alavanca de câmbio e pedal de embreagem. Depois disso, nunca mais tivemos nenhum outro carro com câmbio manual na categoria. Porém, você sabia que a ideia de desenvolver um câmbio 100% automático na categoria surgiu ainda lá nos anos 60, pra você ter uma ideia? Sim, mano, nos anos 60, pra você ter uma ideia. Mais precisamente na temporada de 1967, quando a equipe, uma das equipes tradicionais da época, deixa eu só limpar o óculos aqui, uma das equipes mais tradicionais da época, a BRM, decidiu colocar um carro de Fórmula 1 com um câmbio inteiramente automático, no qual ele até tinha alavanca de câmbio, porém era apenas para selecionar as marchas, e a alavanca de câmbio ficava meio que na coluna, inspiração dos carros americanos, e não havia pedal de embreagem. Mas o que deu errado? Por que a ideia não foi para frente? E é isso que a gente tem que explicar, e muito. E por que a FIA realmente proibiu esse tipo de câmbio, e até hoje esse tipo de câmbio, com exceção ao câmbio semiautomático com as borboletas atrás do volante, um câmbio 100% automático, sem nenhuma, com trocas de marcha 100% automática, é extremamente proibido na categoria até os dias de hoje, com exceção do câmbio semiautomático com as borboletas atrás, o qual é utilizado até os dias de hoje. Mas tudo começou então lá em 1967, quando a equipe BRM, para quem não sabe, foi uma equipe aí bem antiga aí da Fórmula 1, ela basicamente tinha algumas dificuldades. Ela meio que fazia um campeonato naquela temporada, até meio que um campeonato assim, razoável até. E os pilotos eram nada mais nada menos que o Jack Stewart, que há alguns anos se tornaria campeão na categoria, lendário Jack Stewart, e o piloto que era o Mike Spence. O Mike Spence, que era também britânico, inclusive. E, mano, muita coisa realmente aconteceu, cara. E não é à toa, cara, porque, mano, porque, mano, realmente a coisa foi bem acima, realmente. E já vamos explicar agora o porquê que deu errado. A partir do GP da Alemanha, naquela temporada, a BRM estreou um novo modelo chamado P115, que era um modelo equipado com o robusto e pesado H16 P75 3.0. Um motor que era basicamente gigantesco, que tinha 16 cilindros em forma de H. Ou seja, você pensa que a arquitetura do Bugatti Veyron é bem uma novidade, está muito errado. Essa arquitetura já existia lá nos anos 60, para você ter uma ideia. E apenas Jack Stewart pilotou o carro. E, mano, Jack Stewart não poupou críticas e criticou muito o carro, porque o carro realmente ele tinha
trancos muito grandes nas trocas de marcha. O conjunto até que era veloz, acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades, só que o câmbio dava um tranco muito grande na hora da troca, realmente. Isso fazia com que o carro meio que perdesse velocidade nesse intervalo de tempo. E para quem não sabe, a Fórmula 1 corria em Nürburgring, literalmente no Inferno Verde, naquela pista de 22 quilômetros, que, mano, é um desafio total para os pilotos até os dias de hoje, mano. Imagine se hoje em dia correr com um carro com toda a tecnologia que tem hoje lá, é difícil você fazer, você quebrar um recorde mundial lá. Imagine nos anos 60, com um carro que não tinha freio ABS, era freio a tambor ainda, e com direção extremamente pesada e alavanca de câmbio, cara. Mano, era um desafio absurdo. E Jack Stewart sentiu muito isso na pele, enquanto uma hora, basicamente, o carro dele quebrou. O Mike Spence, ele manteve usando o modelo anterior, que tinha um motor V8, basicamente, que era o BRM. Deixa eu só ver qual que o modelo que era, o BRM P83. Mas o Jack Stewart, ele queria realmente que o carro tivesse o mesmo desempenho do P83, basicamente. E realmente ele então convenceu o Tony Rudd, que era o projetista do modelo, a buscar uma melhoria eficiente para os engasgos na hora das trocas de marcha. E foi aí que o Tony Rudd teve a grande ideia, basicamente, de criar um carro, de criar basicamente um câmbio inteiramente automático. Porém, ele não foi lá e criou de vez. A ideia basicamente surgiu quando o Tony Rudd estava dirigindo um Ford Mustang durante uma noite. Ele percebeu basicamente que no seu Mustang 1966, com câmbio automático de apenas 3 marchas, o carro não dava tranco nenhum na hora de trocar a marcha. As marchas trocavam meio que no silêncio, basicamente. Isso realmente foi o suficiente para que ele realmente levasse a ideia adiante e solicitou a Ford, no qual basicamente ele tinha um grande contato, para que desenvolvesse um câmbio 100% automático, ou seja, de 4 marchas, ou seja, no qual naquela época não era possível, não existia câmbios automáticos com mais de 4 marchas para cima. Então ele solicitou que fizesse um câmbio 100% automático. Esse câmbio teria 4 marchas, relações bem longas por sinal, e que possivelmente resolveria o problema da falta de potência do WH16 e também dos trancos que o câmbio manual sofria. E com isso o câmbio nasceu então o tal DC4S, um câmbio que era basicamente um câmbio de rua, basicamente um câmbio automático de carro de rua adaptado para um carro de Fórmula 1, ou seja, ele tinha conversor de torque, era um câmbio automático normal, basicamente. Ou seja, o piloto não precisava fazer nada, era só o piloto acelerar e frear e fazer as curvas, não precisava fazer nada. Na teoria era para ser tudo maravilhoso, tudo incrível, ou seja, o câmbio era basicamente descendente de um modelo de rua, e com isso a equipe decidiu instalar o câmbio no P115, ou seja, assim gerando a variação B do modelo, que ficou pronto às vésperas do GP da Itália em Monza, ou seja, logo após a corrida de Mosport. E mano, o resultado tinha tudo para ser um grande resultado, mas infelizmente, quando o carro foi à pista pela primeira vez com câmbio automático, e detalhe,
o carro ficou pronto já às vésperas, ou seja, o carro só ficou pronto quando eles já estavam lá na Itália preparado para o fim de semana de GP. Eles basicamente não tinham sequer condições de estrear o carro, basicamente de fazer um teste. E eles levaram o carro até a pista, basicamente levaram o carro até a pista nos treinos classificatórios em Monza, e foi quando o resultado desastroso aconteceu. Para quem não sabe, para quem está ligado um pouco dos câmbios automáticos geralmente costumam deixar os carros de rua muito mais beberrões, e também deixava os carros com menos potência, ou seja, o câmbio meio que ele rouba torque do carro, ele rouba torque e deixa o carro com menos força, porque para quem não sabe, por exemplo, um câmbio CVT, ele é um câmbio que é feito para conforto, ele passa marcha no silêncio, sem tranco, porém ele rouba um pouco da potência do motor do carro, infelizmente. O câmbio automático tem essa característica, coisa que um câmbio manual basicamente não tem. Quem joga jogos de corrida aí percebe que um carro com câmbio manual é bem mais rápido que um carro com câmbio automático, ou seja, desenvolve muito mais. Isso se mostrou, infelizmente, da pior maneira possível no carro da BRM, com o H16. Mano, o H16, que já não tinha uma potência tão grande assim, ficou muito mais lento e muito mais pesado, cara. Mano, para você ter uma ideia, o câmbio, basicamente, o P115B, equipado com esse câmbio automático, não tinha uma relação peso-potência, mas tão desequilibrada, que o carro basicamente ele ficou muito arisco nas curvas, ficou extremamente arisco nas curvas, e sem falar que o câmbio era muito lento. O problema de tranco que o Jack Stewart reclamou na corrida antepassada na Alemanha, basicamente ficou pior ainda, cara, ficou muito pior. Pra você ter uma ideia, a velocidade máxima do carro foi equipado com esse câmbio foi de apenas 188 km por hora, enquanto as demais equipes já ultrapassavam os 200 km por hora, chegando em uma média aí de 250 a 260 km por hora. Detalhe, o traçado de Monza daquela época era muito rápido, era um dos traçados mais velozes do calendário de 67, que incluía também um trecho em oval. E nesse trecho, o desempenho do carro no trecho oval da pista era desastroso, ou seja, o carro perdia potência de uma forma muito fácil. Tanto que a melhor volta que o Jack Stewart registrou nesse modelo foi de 1,48 segundos e 123 milésimos, ou seja, um tempo que era basicamente ridículo para o padrão daquela pista. A pista mó rápida e o carro parecia meio que uma draga de tão lento que era. Tanto que basicamente a equipe até chegou a receber uma advertência da FIA, para você ter uma ideia, para que eles não usassem o carro na classificação, porque senão, se eles fossem usar o carro nos treinos classificatórios, o carro equipado com o câmbio DC4S, o carro realmente não iria desenvolver, cara. O carro não iria conseguir se classificar. Ou seja, Jack Stewart basicamente decidiu usar o carro então padrão, ou seja, a equipe levou um P115 normal com o câmbio manual de 6 velocidades em uma eventual emergência, e Jack Stewart foi lá e pegou o carro normal, conseguiu se classificar na última posição daquele GP
e acabou abandonando por uma quebra no motor, basicamente. Enquanto o Spence, seu companheiro de equipe, que ainda usava o P83 com o motor V8, basicamente com o motor V8, quer dizer, com o motor H16, perdão, na verdade, usava o mesmo motor também, basicamente conseguiu conquistar uma quinta posição, ou seja, o que mostrava que o P115 era um projeto extremamente desastroso. E o motor H16 já era bem problemático também. E no P83 ele se adaptou também muito bem, até por sinal. E Jack Stewart terminou aquela temporada basicamente tirando os pódios que ele fez ainda com o P83, com o P115, infelizmente, ele quase chegou ao fundo do poço. Porém, basicamente, a carreira dele deu uma reviravolta a partir dos anos seguintes e Jack Stewart conseguiu, enfim, o seu primeiro título na categoria pela Matra em 1969, basicamente. E para a próxima corrida, a BRM ainda chegou a tentar corrigir os problemas do P115B, basicamente tentando aplicar uma solução, já que eles gastaram dinheiro com o desenvolvimento desse câmbio. Eles têm que pagar a Ford por isso. Porém, infelizmente, veio o balde de água fria. Basicamente, veio o grande balde de água fria. Para 1968, a FIA decidiu proibir basicamente o uso de câmbios 100% automáticos, ou seja, qualquer mecanismo que não seja operado pelo piloto era basicamente proibido. Detalhe que isso desde a década de 60, sendo que a BRM pretendia usar o câmbio DC4S no carro a partir de 1968, mas basicamente a FIA acabou proibindo esse tipo de câmbio a partir de 1968, e é proibido até hoje. A única exceção, e que foi muito bem-vinda pela entidade, foi basicamente o câmbio que a Ferrari apresentou lá em 1989 com o 640, com o câmbio borboleta sem o pedal de embreagem. Esse sim realmente foi 100% seguro, porque o câmbio ele sim era bem competente, respondia muito bem o carro e que realmente faz parte aí de toda a categoria, de todas as equipes até os dias de hoje. Hoje em dia, praticamente não existe mais carros de Fórmula 1 com câmbio manual na alavanca e pedal de embreagem. Porém, a ideia de um câmbio 100% automático, vale ressaltar que a Williams chegou a recolocar isso em prática lá em 1993, com o modelo FW15C em uma variação que foi usada para testes do câmbio CVT, que seria utilizado a partir de 1994, mas infelizmente a FIA decidiu banir qualquer aparato eletrônico dos carros, exceto o câmbio semiautomático nas borboletas. Acabou sendo proibido a partir da temporada de 94 todos os aparatos eletrônicos, e a história basicamente vocês já sabem. Porém, diferente do que aconteceu naquela temporada, o câmbio semiautomático com as borboletas atrás do volante se mantém na categoria até os dias de hoje e dificilmente sairá da Fórmula 1. Uma revolução que basicamente deu muito certo. Porém, agora vocês já sabem que realmente a ideia
de um carro de Fórmula 1 100% automático já foi tentada muito tempo atrás, mas que infelizmente fracassou de uma forma que realmente acho que essa foi de longe uma das maiores manchas da carreira que o Jack Stewart sofreu antes dele se consagrar basicamente campeão mundial, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Então já deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, que temos vídeos aí basicamente todo fim de semana aí no canal Vida de Racer. Então espero que vocês tenham gostado aí desses vídeos, desse quadro aí, Histórias da Fórmula 1 que você nunca viu. E vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Falou!